obrigado, bom dia, embora seja já quase boa tarde, e a vantagem de falar na sequência dos oradores é que naturalmente já foi dito quase tudo o que é importante. E isto não é apenas uma figura de retórica, é porque quando nós não obedecemos, como já foi referido, a consignas partidárias ou a dar recados de certas forças políticas, quando o pensamento realmente é livre e independente, nós conseguimos mais facilmente chegar a um acordo e a uma racionalidade, convergindo nas soluções do que deve ser a sociedade civil. O que me foi pedido e o que eu vou tentar responder, pensando não só em mim, mas numa espécie de inteligência coletiva, é que está na hora da sociedade civil se afirmar. Isto é, nós precisamos de seminários como este para fazer diagnósticos, para convergirmos e coordenarmos posições, mas a pouco e pouco nós temos que criar um modo de intervenção, a nova atitude, os objetivos e as linhas de ação que a sociedade civil, como um terceiro setor, para além do governo e dos mercados, deve ter cada vez mais na sociedade portuguesa, como noutras sociedades europeias, por razões da crise. Foi já dito, mas deve ser reforçado. Portugal enfrenta de longe uma fase crucial da sua história, talvez a fase mais grave. Talvez sejam os tempos mais interessantes da história de Portugal para viver, porque agora é que nós podemos fazer a diferença. Há tempos perguntaram-me num programa de televisão qual era a época da história que eu preferia. E eu disse, a presente. E o jornalista pôs uma cara um bocado estranha, mas é mesmo a presente, não é tipo a altura. Agora é que podemos fazer a diferença. E só poderemos fazer a diferença se conseguirmos, de facto, transformar as condições atuais muito adversas, de todos os pontos de vista, como já aqui tem sido dito, numa transição de fundo que permite moldar este nosso país, que é cheio de história, sem dúvida, e cultura, num país com futuro. E neste sentido eu penso que a sociedade civil tem um primeiro papel decisivo que nem os governos de qualquer cor política, nem os agentes económicos e os mercados conseguem fazer. Formular as questões de que dependem o nosso futuro. Porque é que chegamos onde chegamos e como é que podemos fazer a transição para um Portugal melhor. E o problema que se põe é que os dois setores que tradicionalmente forneciam os mapas de estradas do futuro, precisamente os governantes e os agentes económicos, estão em crise. Quem governa confronta-se com as suas próprias promessas frustradas e mentidas. E quem gera a economia confronta-se com a perda de confiança nos mercados e nos seus porta-vozes. E por isso é que o terceiro setor, a sociedade civil, está a emergir, não só em Portugal, porque são as associações, não as personalidades, são as associações que têm a vivência dos problemas e o desinteresse que lhes permite promover o que eu me permito chamar o bem comum. E acho que é isso que estamos a fazer na PASC, desde que a nossa coordenadora, a doutora Maria Perpétua, nos chamou em momentos diferentes, mas neste momento já às 23 associações desta plataforma de associações da sociedade civil. Agora, queria-me demonstrar sobre um ponto concreto, por que razão é que o discurso das nossas elites políticas e económicas deixou de ser convincente. De facto não é convincente. O abstencionismo eleitoral crescente mostra que não é muito convincente. A opinião, como já foi dito, assinada e esclarecida, também não se deixa convencer. Eu não creio que seja um problema de impreparação ou de prevaricação das elites. Esse é o discurso populista a dizer somos governados, entre aspas, por bandidos. Os mercados ou os dirigentes de empresas são, entre aspas, ladrões. É um discurso populista, tem o seu público, acho que não é o nosso papel e, sobretudo, acho que está errado. Porque o problema central não é de ignorância, penso eu, nem de ganância, embora haja erros colossais nas políticas públicas, e nós do IDP começámos a nossa vida cívica denunciando o chamado erro da OTA, outros erros seguiram, ao erro do TGV, outros ficaram para trás. E esses erros colossais com certeza que devem ser denunciados, tal como há casos de enriquecimento ilícito e de prevaricação que devem ser perseguidos intransigentemente pela Justiça. Mas é que, a meu ver, o problema é outro. Não é de ganância nem de ignorância das elites portuguesas, que não são uma coisa nem outra. É que nos últimos 20 anos, a vida política e económica portuguesa tem proporcionado a criação de um setor e de uma classe dominante que se alimenta quase exclusivamente do controle do mercado interno. É o que se percebe pelos lobbies que se movimentam naquilo que se chama os setores dos bens não transacionáveis e que não têm uma administração pública eficiente para os regular.
pelo contrário, a administração está infiltrada por grupos de interesse e, como dizia o Dr. João Salgueiro no início desta manhã, com várias camadas, o governo, a administração, as assessorias, as consultorias. E o certo é que este controle entre os diferentes agentes que disputam o mercado de bens transacionáveis internas degladiam-se na comunicação social, entretêm-nos com as suas lutas internas e não precisamos de muita ciência para saber que, como diz o povo, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades. O déficit regional, ou uma escuta de polícias, ou o aumento do preço de eletricidade, todos os pequenos soundbites da opinião pública vêm mostrar isto mesmo. Ora, um papel primeiro da sociedade civil é separar o trigo do joio, é criar, se quiserem uma expressão mais exigente, critérios de relevância para que se distinga de imediato entre a espuma dos dias que mascaram interesses reais e as questões que interessam ao bem comum. E por isso precisamos dos parceiros todos, de todas as associações, dos especialistas, dos generalistas, pessoas de diferentes regiões, setores de atividade, sensibilidades políticas, gerações e género. É esta inteligência coletiva, penso eu, que tem que ser combinada depois com o estudo. Ouvimos ao longo da manhã falar da crise, que é também uma oportunidade. Conhecemos todos os comentários derrotistas e mesmo desesperados sobre a indiscutível adversidade que estamos a viver. Concordamos com a gravidade dos diagnósticos sobre a situação financeira, em particular às dívidas das famílias, das empresas, da banca e do Estado. Concordamos que a chamada alavancagem financeira em que se encontra a economia portuguesa e outras economias do euro impõe sacrifícios, os tais sacrifícios às sociedades que já não têm condições económicas nem demográficas, o envelhecimento da população, a baixa natalidade, a descapitalização, para financiar as políticas que até agora prosseguiam. Eu não creio que estes diagnósticos sombrios nos devam fazer esquecer um outro lado da moeda, uma outra face. É que, desde o 25 de Abril, Portugal deixou de ser uma sociedade essencialmente rural, iletrada, relativamente isolada, pelo menos face à Europa, mais pobre, para se tornar uma sociedade mais aberta, mais rica, mais urbana e ilustrada. Há números que mostram isso. O PIB per capita duplicou nas 2 últimas décadas. Crescemos até cerca de 1 milhão de pessoas que têm um curso superior. A população ativa passou para 6 milhões de pessoas. E, contudo, com as duas faces, o preto e o branco e os vários tons de cinzento pelo meio, postas lado a lado, o certo é que Portugal, se esteve à beira de entrar para o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, falhou essa transição. E falhou essa transição, sobretudo, devido a este modelo de governação e este modelo económico conluiado um com o outro, que nos tem vindo a asfixiar e perante o qual nós ainda não encontramos sinais de libertação, até porque é a classe média que tem sido mais oprimida pelas recentes medidas acordadas com a Troika. É inevitável falarmos na crise, como já foi aqui dito, e com toda a autoridade, poderá ser chamada uma crise global desde 2008, mas não toca a todos da mesma maneira. E é preciso ter presente que essa crise originou uma perda líquida da riqueza a nível mundial. Contudo, as economias estão a reagir de maneiras diferentes. Já foi dito, os países emergentes, os BRICS, continuam a crescer ainda de uma forma vigorosa, muito mais do que a Europa e os Estados Unidos. E há 2 fatores que se estão a revelar importantes sem os quais não se sai da crise. Uma taxa demográfica positiva, que é o caso dos países emergentes, e a propriedade de matérias-primas essenciais. Em conjunto ou é separado, estes fatores têm sido determinantes para lutar contra a crise. Mas, por outro lado, não há nenhum sinais que voltemos a recuperar o dinamismo anterior, como economia global, e muitos indicadores e muitas mentes avisadas nos dizem que uma nova crise, em princípios de 2013 ou 2014, com a desalavancagem da economia norte-americana, cuja situação é ainda pior que a da economia europeia, pode nos vir a assustar. Além disso, a crise caiu sobre a Europa, e em particular a Europa do euro. E isso sabia-se, estava escrito em todos os relatórios, uma moeda única supõe um grau de integração
financeira e, portanto, algo política e económica que não existia e que está a ser agora tentada aos solavancos à frente de nós todos. A única vantagem é que a Europa saiu de um estado de negação em que se encontrava, de não querer ver que não podia ter uma moeda única, pelo menos os países aderentes, sem ter um grau de integração política, mas não é evidente que esteja a conseguir responder de uma forma positiva. Porque medidas económicas exigem confiança, mas a confiança não é uma produção da economia. A confiança é uma produção da moral, é uma produção dos valores, é um produto, se quiserem, da própria sociedade civil, das sociedades que acreditam em si mesmas e que desenvolvem comportamentos de responsabilidade sobre os quais depois podem avançar, então, as decisões políticas e os modelos económicos. Como também já foi dito e bem, é esta crise que chega a Portugal, como noutros países no outono de 2008, teve um impacto maior devido às nossas fragilidades. Mas não foi a crise que nos veio exigir mudar de vida. A crise chegou quando em Portugal a situação já estava completamente descontrolada e já havia necessidade de reformas urgentes e estruturais. E isto é muito no sentido do que disse o Dr. João Salgueiro na abertura desta manhã, de que esses avisos estavam a ser dados e essa mudar de vida já devia ter sido feita há mais tempo. Estamos a fazê-lo, ou estamos a tentar fazê-lo de uma forma atabalhoada e ainda sem resultados positivos. Penso, contudo, que apesar dos reveses destes últimos 3 anos, temos que manter confiança na nossa capacidade coletiva para superar as adversidades. Mas acho que só da sociedade civil é que pode vir essa palavra. Um governante que nos venha falar, sofram, tenham esperança que daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio é melhor, está offline, digamos assim. Ninguém vai acreditar. Se esse recado vem dos agentes económicos, se tentar-se-á ver, bom, mas que interesses é que estão por trás, quem é que representa, também não vai funcionar. Tem que ser as associações, têm que ser aqueles que vivem diariamente os problemas 24 horas por dia, cada um no seu setor, naturalmente, e por isso é que a sociedade civil é uma rede, é um conjunto de associações, de setores muito diversos, como este primeiro conjunto que aqui está representado. Temos que manter, dizia eu, a confiança na nossa capacidade de superar as adversidades. E não creio que estejamos sós. Há um ponto que nunca podemos esquecer. A nossa marca, a marca Portugal, esteve sempre ligada, desde a expansão, a uma diáspora dos seus habitantes e a uma presença do mundo. Encerrados o que podemos chamar os ciclos imperiais em 1974, que foram na Ásia, que foram nas Américas, que foram em África, nós temos à nossa frente uma comunidade de países de língua portuguesa que, diga-se o que disserem das disparidades internas, tem alguma coesão, tem um conjunto de interesses, de afetos e de realidades comuns, a começar pela língua, naturalmente, que a nós nos cumpre afirmar. O que estas considerações iniciais me sugerem é que, com as mudanças e a crise que nos afeta, nós estamos a apresentar uma tendência de queda no nosso posicionamento absoluto e relativo em todos os indicadores relevantes. Um ou outro poderá ser mais otimista, degladiam-se os números da educação, se está a melhorar, muitas vezes as opiniões depois têm um fator ideológico muito forte, em que quem está antes de mim fez tudo mal, quem veio depois de mim ainda vai fazer pior, mas o certo é que Portugal está pouco atraente, precisa de mudar de vida. Os jovens são os primeiros, muitas vezes, aliás, formados em disciplinas pelo nosso sistema educativo com alguma excelência, que se vão embora porque acham que não é aqui que vão ter vida. Então temos que ver o que eles estão a fazer. Por outro lado, não vale a pena apontarmos um dedo acusador a que a culpa é um comportamento quase infantil que os psicanalistas gostariam de analisar, porque por um lado estamos numa união monetária e temos que coordenar as nossas políticas com as economias dominantes, estamos na globalização e, embora o nosso Estado tenha que ser emagrecido, eu diria, quase em caricatura, se decrescer demasiado, ficamos espanhóis. Isto é, o Estado português existe para compensar a nossa pequena escala. Isto não tem nada a ver com a necessária e exigida reforma da administração pública e a diminuição mesmo de números de funcionários. O que isto tem a ver é que
Há constrangimentos que nós não podemos eliminar e, por isso mesmo, as mudanças têm que ser iniciadas o mais rapidamente possível. Mas não são propriamente as mudanças do memorando com a Troika, como já foi referido aqui esta manhã, uma espécie de superdireção-geral. Temos que ter, e é isso que cada associação, penso eu, faz na sua vida diária, e o que eu aqui estou a dizer não é fruto de uma reflexão pessoal, é fruto de uma observação do que fazem as associações. Temos que ter uma nova atitude, temos que ter objetivos, temos que ter linhas de ação concretas. Com uma nova atitude eu quero dizer que a sociedade civil não pode ter um pensamento único. A sociedade civil não está iluminada para dizer o que vai acontecer. Não é uma força política, não é um embrião de um partido, não é a área, o recreio de uma personalidade que se afirma eu sou o senhor ou a senhora sociedade civil. A sociedade civil tem que ter uma nova atitude porque ela no dia a dia tem o conhecimento e a vivência dos problemas setoriais em cada uma das associações. Mas tem que ter, essa atitude tem que ter objetivos para que de facto o país faça a transição. E esses objetivos, precisamente, têm que ser debatidos e depois têm que ser consensualizados antes de chegarem às políticas públicas. Quem é que lê os programas dos partidos políticos? Bem, em princípio, leem aqueles que os redigiram, mais algumas pessoas pacientes, mais alguns opinion makers, mas verdadeiramente esses programas não são levados muito a sério, sobretudo depois por aqueles que encabeçaram a liderança do partido que os subscreveu, porque as circunstâncias e a complexidade das decisões é tal que o problema não está em ter programas, o problema está em ter objetivos permanentes dos quais depois esta ou aquela medida programática nos pode aproximar. E finalmente tem que haver linhas de ação linhas de ação nos vários setores, antes que elas sejam assumidas quer pelo setor governamental, quer pelo setor económico e dos mercados, e essas linhas de ação têm a ver com a razão de ser, porque é que nós estamos aqui esta manhã, porque é que existe a sociedade civil e porque é que a PASC é um projeto que tem vindo a crescer e com adesões crescentes. Uma nova atitude significa, primeiro, que nós temos à nossa frente uma questão de identidade. Portugal, ou os portugueses melhor, já não são o Zé Povinho. Acho que estamos noutro patamar. Mas nós conhecemos mal os contornos da nossa nova identidade coletiva. Eles poderão estar nos dados. Como todos sabem, há uma base de dados extraordinária online, a Pordata, que nos permite fazer uma radiografia de quem somos e como é que somos e como é, em termos sociológicos, qual é esta identidade coletiva. Mas uma base de dados sociológica não é por si uma imagem, não nos faz agir, não corresponde, por assim dizer, a uma emoção. Nós temos os dados para saber quem somos, mas ainda não sabemos lidar com a nossa nova identidade. Por outro lado, temos que ter ambição e uma ambição realista. Isto é, a fórmula de sucesso de Portugal só pode ser criada, reticências, por portugueses. Não é um recado, não é uma imitação de uma receita externa. Nem podemos esperar por milagres. Temos é que acreditar em nós mesmos, como acreditámos noutros períodos da nossa história, igualmente de crise e de transição. Por outro lado, temos que deixar de ter medo do futuro. Há o estado de negação, este não é só um problema português, era um problema da Europa, que tem medo do futuro. Isto tem qualquer coisa a ver com o próprio envelhecimento da população, mas olhar para o futuro significa só isto, significa que temos que planear. E planear é importante porque é uma ação que, ao mesmo tempo, inspira e unifica. Para planear temos que acordar no nosso futuro e em que direção queremos caminhar e gerar primeiro e depois gerir projetos partilhados por pessoas de todas as idades, condições e sensibilidades. Por outro lado, temos que olhar para fora. Não acabou, para dizer a verdade para todos os países, acabou o tempo do orgulhosamente Foz. E olhar sós. Olhar para fora significa que nenhum país está sozinho na globalização. Que o mundo é único, mas que é a partir do local que nós temos, como muitas vezes se diz e bem, que temos que criar as nossas soluções. E depois temos que estar juntos. Há muitas forças a separarem a sociedade portuguesa. Mas ser uma sociedade civil significa
que podemos encontrar consensos, e esse consenso não é uma espécie de menor denominador, comum das posições de todos. Encontrar consensos é saber definir o bem comum, quer dizer, o bem que é positivo para todos e para cada um de nós. E é isso que significa estar juntos. Se outros esclarecimentos e outras características desta nova atitude se poderiam dar, o que é importante é que a hora da sociedade civil está-se a afirmar porque os setores da sociedade portuguesa e a comunicação social, a pouco e pouco, começa a despertar para este fenómeno. Só do conjunto das associações é que pode vir o tal pensamento independente, mais livre e, portanto, mais racional e, curiosamente, mais convergente nas soluções. Mais uma vez, porque não está a obedecer a recados exteriores, não está a fazer de fantoche ou de ator, como há bocadinho dizia aqui o Rui Moreira. Eu diria que há dois objetivos essenciais a atingir. Primeiro é colocar as pessoas no centro da governação e o segundo é criar padrões de excelência, critérios de excelência para a atuação da própria governação. Colocar as pessoas como centro significa o quê, na minha maneira de ver? Reparem que nós temos papéis muito diferentes como cidadãos. Por um lado, somos eleitores, e ainda bem, confrontados em democracia com escolhas políticas. Por outro lado, somos produtores de valor, temos a nossa profissão, o nosso trabalho e exigimos que esse trabalho seja respeitado como direito e como valor de realização humana. Por outro lado, somos contribuintes e queremos ver respeitados os nossos impostos. Por outro lado, somos consumidores e, como consumidores, queremos, qualidade para os produtos que vamos buscar. Por outro lado, ainda somos responsáveis pela cultura, pela história e pelo património do nosso país e disso não abdicamos. Não creio que haja sinais de antipatriotismo na vida portuguesa. Há sinais de não se percebe para que é que serve o patriotismo. Parece haver tantos constrangimentos que quase não vale a pena ser patriótico. Ora, estes papéis muito diferentes de sermos contribuintes, consumidores, produtores, eleitores, de termos uma história e valores que vêm do passado e que ainda estão presentes, então temos que unificar estes vários papéis, temos que ser pessoas. E para que estes papéis só não entram em conflito se a sociedade civil exigir que a política respeite as pessoas, se querem que as pessoas respeitem a política. E as pessoas não estão a respeitar a política nem os políticos porque não se sentem respeitadas na sua integridade, veem estes seus vários papéis serem prejudicados pelas medidas tomadas. A avaliação ao não satisfaz, ao medíocre, à negativa, há assim uma espécie de menu de avaliações, mas é abaixo da média. O medíocre desempenho dos governantes e a inconsistência dos principais agentes económicos que estão a servir ou que estão a reboque de modelos que servem a geração no poder mais do que a continuidade intergeneracional. Eu creio que a resposta a isto tem de vir da exigência de padrões de avaliação para todos os setores da sociedade. Padrões mensuráveis, padrões interligados, adaptáveis, mas que nos permitam criar uma sociedade mais justa. E quem está nas atividades profissionais percebe da sua profissão. Talvez não perceba tanto da profissão ao lado, mas da sua percebe com certeza. E sabe como é que ela deve ser avaliada e quais são os padrões de excelência. Ora, se esta mensagem dos padrões de excelência de cada setor da sociedade civil for passada, é esta mensagem de exigência que nós temos que passar ao poder político e aos agentes económicos que manifestamente não a têm. O segundo desafio, eu já o aludi no início da minha comunicação, são os bloqueios no modelo económico e no modelo de governação. Todos sabemos essas pressões dos lobbies que se movimentam nos vários setores dos bens transacionáveis, a construção civil, as infraestruturas de comunicação, as energias, que funcionam em sistemas quase monopólios ou de oligopólios, não controlados por uma administração pública. Ainda a falha das nossas exportações é um número que os economistas apontam e que nós não nos apercebemos da gravidade. Fala-se de mais ou menos 35%, 37% do nosso produto interno bruto representa a fatia das exportações. Um país da escala, por exemplo, como a Holanda ou
Dinamarca ou a Áustria tem cerca de 60%. Isto porquê? Porque quanto mais pequeno é o mercado interno, naturalmente mais temos que apostar no mercado externo. Ora, os nossos números são os números da França ou da Alemanha, mas esses têm mercados internos grandes. Temos aqui um problema que é também um bloqueio no nosso modelo económico, no nosso modelo de governação e que nos traz àquele ponto de partida. Nós criámos uma classe política e económica que vive da luta pelo controle do mercado interno, que são mais de 2/3 da nossa produção, e depois há os empresários que esses sim perceberam a importância de exportar segundo os critérios que o Dr. João Salgueiro nos indicava ao início da manhã. E, portanto, quer-me parecer que a resposta a este bloqueio tem que ser um modelo de desenvolvimento económico com a criação de bens transacionáveis, com as mais-valias resultantes de cada vez mais conhecimento e, sobretudo, com potencial de exportação. Estes objetivos, penso eu, devem dar origem a variadas linhas de ação. Não os quero cansar com isso, nem vou fazer um elenco exaustivo. Mas eu penso que elas têm a ver com o papel de todas as associações que existem na sociedade civil portuguesa. E uma primeira linha de ação tem a ver com o facto de nós sermos, ou devermos cada vez mais ser, uma sociedade de capital humano. Uma sociedade em que o principal capital somos nós, são as pessoas. E que para ter pessoas com valores ou talentos, como agora se diz, isso tem que resultar de combinações, quer de ensinar teorias, quer de aprender práticas, de competências tradicionais, como era saber ciências, humanidades, ofícios, com competências de ação, como são a criatividade, o empreendedorismo, a colaboração e por aí fora. Isto significa que nós temos que repensar o nosso modelo de construção de gestão dos talentos com as implicações que isso tem no sistema educativo. Uma segunda linha de ação tem a ver com a competitividade e com a produtividade. Eu diria que um país que não produz não pode competir e um país que não sabe competir não sabe produzir. E, portanto, ao contrário do isolamento ou de uma aposta impossível apenas no mercado interno, que será sempre exíguo, nós temos que perceber que estas duas realidades da competitividade, e estamos a perceber cada vez mais, são o motor e movimento da economia do país. Por outro lado, a questão do Estado social, do Estado, aquele Estado cujas garantias estão exaradas na Constituição atual e que, em tempos financeiramente mais felizes, corria bem, e como estamos a ver agora, está a ser, ainda não a saque, mas está a ser no mínimo assaltado. O certo é que Portugal faz parte de um continente que é capaz de compatibilizar capitalismo e justiça social. Não será assim talvez a economia americana, que não pede ao Estado mecanismos de redistribuição e de justiça social. Mas isso faz parte do modelo europeu e foi assim que cresceu ao longo do século XX e foi assim que cresceu a própria União Europeia. Mas também sabemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que é através do trabalho que se adquire o acesso aos cuidados de saúde, ou às necessidades de educação, ou outras garantias e direitos que nós temos. Isso significa que o nosso Estado Social, em Portugal, como aliás noutros países europeus, vai ter que ser adaptado. E até por razões demográficas. É papel da sociedade civil desenhar onde é que se deve mexer para que nós, não saindo do modelo, vamos simplificar e chamar de capitalista, não abdiquemos da exigência de justiça social que faz parte do ADN de qualquer povo europeu. Por outro lado, a regulação do capital financeiro, que não podemos ser motor dessa regulação, mas pelo menos podemos participar e colaborar nas iniciativas, naturalmente, internacionais, para que o capital financeiro seja cada vez mais responsável, que não é irregulado, que é totalmente desregulado, exigindo a racionalização e profissionalização dos agentes e instrumentos. Uma outra linha de ação importante, e que é afirmada por várias das associações, aliás, compõem a PASC, é a realidade do mar. O mar está à frente, está para além da nossa costa. Mas muitas vezes o mar é entendido apenas como uma fonte de recursos naturais,
o que também é importante, mas esquece o que, a nosso ver, é ainda mais importante. É que o mar acaba por ser causa de todo o planeamento estratégico do país. Pela nossa localização geográfica, nós somos a porta natural de entrada na Europa, mas estamos literalmente a ver passar navios. Isto significa, em termos mais concretos, que as mercadorias, as commodities, enfim, as energias, o petróleo transportado do Oriente, do Médio ou do Extremo Oriente e que vêm para a Europa, passam diariamente nas nossas águas, mas vão para onde? Para os portos como Southampton ou Roterdão ou Hamburgo. Não vão para Sines, nem para Leixões, nem para Setúbal, nem para Aveiro. Isso significa que todo o dinheiro relativo a custos de importação, direitos aduaneiros, IVA e demais impostos, fica na Inglaterra, na Alemanha e na Holanda. Essa riqueza do mar contabiliza-se possivelmente em trilhões, segundo os especialistas, de dólares. É esse o número exato. É muito para além de quaisquer recursos naturais que nós vamos buscar, mas isso exigiria uma outra atitude completamente diferente, primeiro de nossa coordenação interna, relativamente à política do mar e aos portos, e depois as parcerias com os países interessados, em que Portugal seja mesmo à porta de entrada, e os especialistas demonstram que há poupanças, há economias de escala, se os portos portugueses forem a entrada para o que vem da China, de Singapura, da Coreia, ou mesmo o crudo do Médio Oriente, ou através do canal de Suez. A reforma da administração pública não insiste nesse ponto. O certo é que o papel, o âmbito, a organização, o modelo de prestação de serviços e de proximidade da administração pública, que tem objeto de inúmeros relatórios e diagnósticos corretos, acaba sempre por claudicar. Vamos ver o que é que se vai passar agora com a extinção dos 172, creio que é este o número de organismos, e a criação de 25 novos super-organismos. Só o termo super já deixa a pessoa assustada o que é que vai acontecer a seguir, se isso corresponde realmente ou não a uma melhoria da administração pública. Oxalá, mas é a sociedade civil é que tem de estar pronta para exigir padrões de exigência e avaliar. Linha de ação, a família. Nós temos que defender a família, é a base de qualquer sociedade humana, e dar ênfase à promoção e proteção da maternidade e uma educação que tenha base em valores como a honra, a justiça, o trabalho e a solidariedade e a liberdade. E aproximando do fim, eu diria que, e até congregando numa penúltima linha de ação todas as anteriores, aquilo a que habitualmente se chama um conceito estratégico nacional, a definição de uma estratégia só para o país, hoje em dia só pode vir da sociedade civil. Não pode vir dos governos preocupados com os ciclos eleitorais e com o cumprimento dos constrangimentos externos. Não pode vir dos mercados e dos agentes económicos, cada um deles interessado nos seus objetivos específicos e, aliás, conflituantes. As associações da sociedade civil, nos seus vários setores e capacidades, é que têm que trabalhar para produzir elementos para um conceito estratégico nacional, isto é, um conceito que tenha orientações, podemos dizer, a médio prazo e mesmo a longo prazo. Os brasileiros apresentaram o ano passado o seu conceito estratégico para 2022, porque para eles comemorarão o bicentenário da independência em 2022. Somos menos que os brasileiros para pensar a 8, a 10 ou a 15 anos. E isto significa que sem esse conceito estratégico nacional nós nem sequer conseguimos ser uma frente de investimento, nem sequer conseguimos explicar aos outros países o que é que nós queremos, onde é que queremos os capitais deles e onde é que queremos a sua ajuda e o seu investimento. É uma falha gravíssima e nós sabemos, nesta sala onde estão tantas pessoas, por exemplo, que passaram pelo Instituto de Defesa Nacional, não está aqui o general, teve que se ausentar, o general Garcia Leandro por motivos pessoais, está aqui o doutor Figueiredo Lopes, que também muito fez por isso, como é que essa ideia do conceito estratégico de defesa era já uma grande aproximação de um conceito estratégico nacional, mas que hoje em dia possivelmente não é o Estado que o consegue fazer. Tem que ser a sociedade civil e isso deve ser, penso eu, um dos objetivos, quiçá da própria PASC, se ela encontrar os recursos humanos e a vontade de o fazer. E última linha de ação. Em último caso, nós temos que tratar da nossa marca, da marca de Portugal. Não é uma marca muito atraente para o mundo hoje em dia. Num mundo globalizado, em que a informação é um ativo estratégico,
para todos, para os governos, para as empresas e para os cidadãos. Criar a marca do país tem de deixar de ser uma atividade de artesanato. Não se pode pensar a uma equipa e chamar ao Algarve ou Algarve e pronto, ficam satisfeitos os consultores que inventaram essa realidade. Ou Portugal com 2 L's no fim também, já agora, porque não? Tem que ser uma condição essencial de qualquer estratégia de criação de valor e de projeção do país. E concluo. Não estamos preparados para os sacrifícios económicos que nos estão a ser exigidos e que ainda, tudo indica, virão a ser acrescidos. O que, mais uma vez, não significa a tal impreparação nem prevaricação, significa que a governação se deixou enredar com um modelo económico que já não serve os interesses da população, os interesses de todos nós. Além disso, exigir sacrifícios a nós, às pessoas e às famílias, é muito mais difícil numa sociedade hedonista, numa sociedade consumista e numa sociedade desmoralizada. A moral não produz confiança, não fornece incentivos nem soluções, não está a fornecer incentivos ou soluções para ultrapassar a crise. Resta à sociedade civil encontrar em democracia essas soluções e passá-las, por assim dizer, para o Estado. Eu penso, finalmente, que a confiança de cada um de nós nas capacidades pessoais, combinada com a confiança na força das associações da sociedade civil, são fundamentais para tudo isto que nós queremos fazer. Se ela não existir, podemos mesmo temer que haja convulsões sociais com efeitos nefastos nas instituições políticas.